Boa noite a todos. Meu nome é Débora Giovana Cantarini. Eu sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Bom, meu nome é Marina Caçadora Ayup. Eu também sou doutoranda no mesmo programa que a Débora. Nós e mais 7 cientistas, mestrandos e doutorandos, fazemos parte da equipe do Covid Verificado. O que é o Covid Verificado? O Covid Verificado é uma plataforma de divulgação científica que nós criamos dentro do programa, né, de pós-graduação de imunologia da USP. A gente faz parte de uma comissão de divulgação científica. Nós criamos essa plataforma para ajudar a população a tirar dúvidas sobre a Covid-19 durante esse período de pandemia e também para desmistificar algumas fake news que têm surgido sobre o novo coronavírus. Bom, nossa palestra vai ser dividida em 2 blocos. Primeiro, nós iremos falar sobre os diagnósticos para a Covid-19 e, em um segundo momento, nós vamos falar dos tratamentos que estão sendo estudados para a Covid-19. Para a gente começar, então, a falar de diagnóstico, é importante contextualizar a questão da testagem, não só no Brasil, mas no mundo. Bom, de acordo, com a OMS, o importante é que seja realizada a testagem em massa da população, porque só assim o país ele consegue ter um rastreamento melhor da disseminação do vírus. Então, é muito importante que se teste a população em geral. Alguns países, como mostra esse gráfico, conseguiram com que seja realizada a testagem de grande parte da sua população. Por exemplo, Portugal realizou mais de 85% de testes a cada 100 mil habitantes, seguido de Itália, Estados Unidos, Espanha, dentre outros países. Porém, o Brasil, ele tem porcentagem muito baixa de testes que são realizados na população, chegando aí a 2,28% a cada 100 mil habitantes. Então, a gente pode levantar aqui alguns pontos por que o Brasil ele testa pouco a sua população. O Brasil ele é um país territorialmente muito extenso e a sua população também ela é muito grande e seria economicamente inviável realizar testes na população toda, porque são muito caros esses testes. Então, por isso, o Brasil ele testa pouco a sua população. Não obstante a isso, o Brasil ele possui uma taxa muito baixa de testagem da sua população. De acordo com esse gráfico, ele é o país que a sua população apresenta mais testes positivos diariamente para Covid, chegando aí a 38%. Então, esses dados, eles são preocupantes no Brasil, porque além do Brasil ele ter uma testagem mínima da população e a população apresentar testes positivos diariamente para a Covid, isso implica aí em uma disseminação descontrolada do vírus no país, ficando muito difícil esse controle e isso fica preocupante. E aí o ideal mesmo seria, e a forma mais bem aceita de controlar isso ainda é o isolamento social. Então, é importante que as pessoas que possam ficar em casa, elas fiquem em casa para tentar reduzir a disseminação do vírus no Brasil e frear essa curva que, infelizmente, ainda só cresce. Bom, então, falando um pouco dos testes para diagnóstico da Covid, aqui no Brasil, então, as pessoas que chegam no sistema de saúde público para realizar o teste, elas só serão diagnosticadas, só serão testadas se elas apresentarem sintomas clínicos como febre, por exemplo, ou então algum desconforto respiratório, como falta de ar, por exemplo. Então, são nesses 2 casos que o paciente, supostamente infectado pelo vírus, ele vai ser testado. E aí a gente tem 2 testes de diagnósticos para COVID, que é o teste molecular, ou RT-PCR, e o teste sorológico. Bom, o teste de RT-PCR, ou também chamado de transcrição reversa, seguida de reação em cadeia da polimerase, é um teste molecular que vai detectar a presença do material genético do vírus.
E aí esse material genético do vírus, ele é coletado através de um cotonete ou então um suave, que a gente fala, do nariz ou da garganta do paciente, tá? E aí a gente vai conseguir, através desse teste, consegue-se então detectar a presença do material genético do vírus. Bom, e aí a gente tem, depois mais ou menos de 4 horas, o resultado do RT-PCR ele é gerado, e aí é importante falar aqui que provavelmente a pessoa ela não vai ter esse resultado no mesmo dia. Por quê? Porque esse teste ele necessita de pessoas muito bem capacitadas, né, especialistas, para interpretar esses resultados. E os resultados eles podem vir de 3 formas. Ele pode dar positivo, quer dizer que o vírus ele foi detectado na amostra do paciente, então o paciente ele está com Covid-19, ou ele pode ser negativo ou inconclusivo. E o vírus ele não foi detectado na amostra do paciente. E aí, vale aqui ressaltar esse resultado negativo ou inconclusivo. Bom, nem sempre, quando os resultados eles vão vir como negativo ou inconclusivo, quer dizer que o paciente não tem o vírus. O que pode acontecer é o seguinte: esse teste de RT-PCR, ele está diretamente relacionado à quantidade de vírus na amostra do paciente. Então, pode ser que a amostra tenha sido coletada em um estágio da doença muito inicial, onde a proliferação do vírus, né, ainda está muito pequena. E aí pode ser que realmente o teste não detecte. O ideal é realizar o teste entre o 3º e o 7º dia após o aparecimento do sintoma, tá? Porque a sensibilidade do teste RT-PCR, ele está diretamente relacionado à presença, à quantidade de vírus na amostra. E aí, em caso de resultado negativo inconclusivo, é importante, então, repetir o exame e acompanhar os sintomas clínicos do paciente, porque, como eu disse, pode ser que a amostra tenha sido coletada não nesse período, de 3 a 7 dias. Os outros tipos de testes que temos são os testes sorológicos. E o que eles detectam? Os testes sorológicos detectam a presença dos anticorpos que foram gerados contra os vírus durante o curso da infecção. Os anticorpos são encontrados em amostras do sangue, soro ou plasma do paciente. Esses testes devem ser feitos na fase mais tardia da infecção, geralmente depois do 7º dia após o aparecimento dos sintomas. Como o sistema imunológico demanda de um período de tempo para a geração de anticorpos contra o vírus, se o teste for feito muito inicialmente, é possível que os anticorpos não sejam detectados, mesmo que a pessoa esteja infectada. Esses testes são fundamentais em todas as fases da pandemia, pois além de identificar as pessoas que estão infectadas, é possível também medir a quantidade de pessoas que já foram expostas ao vírus, ou seja, mensurar a porcentagem da população que já teve a doença, para que os órgãos de saúde sejam capazes de ter a informação necessária para a elaboração de estratégias de liberação da população para as atividades de rotina de uma forma gradual e segura. Mas e o teste rápido? O que são esses tipos de testes? O teste rápido faz parte também dos testes sorológicos. Quando ocorre a infecção pelo novo coronavírus, o primeiro anticorpo que surge é o anticorpo da classe IgM. Com o passar do tempo, a quantidade de IgM tende a diminuir e a quantidade de anticorpos da classe IgG tendem a aumentar de forma bem rápida. O teste rápido consiste numa membrana de material poroso em que as proteínas do coronavírus estão fixadas. Os anticorpos presentes na amostra do paciente vão interagir com essas proteínas virais e essa ligação poderá ser visível através da mudança de cor no teste. E como são interpretados os resultados sorológicos? Se o exame der negativo, tanto para os anticorpos IgM quanto para os anticorpos IgG, isso significa que ou o indivíduo não está infectado
ou a infecção está numa fase muito inicial e ainda não houve produção de anticorpos. Se for positivo, tanto para IgM quanto para IgG, isso significa que o indivíduo está numa fase aguda da infecção. E se for positivo apenas para IgG, isso significa que a infecção já terminou. Bom, é interessante ressaltar aqui que esse resultado de IgG positivo, né, que quer dizer que o curso da infecção já passou, o vírus já foi eliminado, ainda não se sabe se a pessoa ela está protegida em caso de uma reinfecção. Porque saiu um artigo agora na Nature recentemente, mostrando que pacientes com Covid-19 que se recuperaram, eles possuem uma imunidade, ou seja, uma proteção apenas de 3 meses. Então, pode ser que essa IgG ela não seja capaz de proteger o indivíduo por um longo tempo. Tá? Então, o melhor a se fazer até agora é realizar o distanciamento social, usar máscara e adotar medidas de higiene. Então, no nosso segundo bloco da palestra, nós vamos aqui discutir alguns tratamentos sendo estudados para a Covid-19. É bom lembrar aqui que ainda não existe tratamento validado pela ciência. Então, todos os medicamentos que nós vamos abordar aqui para frente, eles estão em fase de estudo, ou seja, nenhum medicamento ainda é comprovadamente eficaz e seguro para o tratamento da Covid-19. Bom, segundo o Ministério da Saúde, os tratamentos, né, para a Covid-19, eles são classificados em 2 tipos, né? Eles são os tratamentos que visam o controle dos sintomas da doença, que são os tratamentos que a gente fala que são tratamento sintomático, e tem os tratamentos farmacológicos específicos. Bom, falando um pouco sobre o tratamento sintomático para a Covid-19, como eu disse, ele visa controlar os sintomas da doença, como febre, tosse, dor no corpo e náusea. E sugere-se, então, a utilização de alguns antipiréticos, analgésicos, alguns expectorantes e antitérmicos para tentar amenizar esses sintomas, tá? Então, vale ressaltar aqui que os medicamentos que nós falaremos daqui para frente, eles estão em fase de estudo ainda, em fase de estudo em humanos, né? Então, todos esses medicamentos, eles são testados em ambiente hospitalizado controlado. Ou seja, nenhum medicamento é para uso livre da população, vamos dizer assim. Então, quando a pessoa está com sintoma de Covid, é importante ela ou procurar um especialista, ou então ligar para aquele 136 do Ministério da Saúde, né, que eles estão fazendo ali por telemedicina. Eles perguntam para a pessoa os sintomas dela e dão algumas orientações. Então, o importante sempre é procurar alguma ajuda e nunca se automedicar. Bom, então, outros tratamentos que visam o controle dos sintomas é o uso de, por exemplo, inibidores da bomba de próton, por exemplo, como o omeprazol, porque tem alguns pacientes que apresentam úlceras de pressão, por exemplo, alguns pacientes com risco de sangramento gastrointestinal, alguma disfunção de coagulação, então alguma doença hepática. Então, é importante nesses indivíduos o uso de inibidores de bomba de próton, por exemplo, para então amenizar também os efeitos do desconforto respiratório que o paciente possa apresentar. Sugere-se o uso de anticolinérgicos também, e alguns pacientes, eles possuem, isso já é relatado, que alguns pacientes com Covid-19 grave, eles apresentam chamada coagulopatia induzida por sepse.
Tá? Alguns estudos já vêm mostrando que é interessante a administração do anticoagulante heparina nesses pacientes, tá? Que existem alguns estudos mostrando que pacientes que usaram esse anticoagulante, eles mostraram menor taxa de mortalidade, tá? No 28º dia, comparado aos que não usaram, tá? No 28º dia de internação. E aí existe um outro estudo conduzido por uma médica da Faculdade de Medicina da USP, junto com o Hospital Sírio-Libanês, que também está administrando a heparina a pacientes com dificuldade respiratória e que apresentam um fator que chama dímero D. É um marcador sanguíneo, tá? Que relacionado à presença de coágulo. Então, os pacientes com COVID, ela já relatou que esses pacientes apresentam, né, esse dímero D aumentado. Isso é uma correlação com aumento de coágulo. Então, dando a heparina para esses pacientes, eles já mostraram isso em um estudo que está em fase de análise por outros cientistas, que o uso de heparina reduz o desconforto respiratório e aumenta a taxa de oxigenação desses pacientes com COVID. Então, alguns estudos estão sendo realizados nesse sentido, com o uso da heparina. Dentre os tratamentos farmacológicos específicos para a COVID-19, alguns antibióticos têm sido prescritos como tratamentos. Mas por que os antibióticos estão sendo prescritos, né, na COVID-19? Um exemplo é a azitromicina, que ela tem sido prescrita para prevenir algumas infecções secundárias durante a COVID-19. No entanto, a Organização Mundial de Saúde recomendou reduzir seu uso ao máximo para evitar o surgimento de resistências bacterianas e calcula-se que apenas 8% dos afetados pela COVID-19 precisem efetivamente dessa intervenção farmacêutica. Bom, outro tratamento farmacológico utilizado é o uso de corticosteroides, tá? Existem alguns estudos mostrando que ele possui um efeito benéfico, né? Um efeito anti-inflamatório na COVID-19, mas tem outros estudos que mostram ao contrário, que ele aumenta a carga viral. Então, o uso do corticosteroide ainda é controverso. O uso contínuo desse medicamento, dessa classe de medicamentos, possui muitos efeitos colaterais, né? Bom, existe um corticosteroide agora sendo muito falado na mídia, né, que é a dexametasona, que é um anti-inflamatório já bastante utilizado, por exemplo, para controle de pacientes asmáticos, tá? E foi realizado um estudo com a dexametasona, um estudo clínico randomizado, ou seja, um estudo clínico que os grupos foram separados de forma aleatória, com 2.104 pacientes com COVID-19. E esses pacientes eles foram tratados com dexametasona em hospitais no Reino Unido. E aí eles mostraram que a dexametasona foi capaz de reduzir a morte em 1/3 dos pacientes que precisaram de ventilação mecânica e em 1/5 daqueles que necessitaram de oxigenação. Então, parece que a dexametasona é um anti-inflamatório potente para minimizar aí os efeitos da COVID-19. Dentre as classes de medicamentos antivirais que estão sendo estudados no momento, temos o Remdesivir. O que é o Remdesivir, né? Ele é um antiviral de amplo espectro, ou seja, ele possui atividade contra membros de várias famílias de vírus, como o filovírus, causador da doença Ebola, e dos coronavírus SARS-CoV e MERS-CoV. Ele é um potencial fármaco para reposicionamento, que é o reposicionamento
são fármacos que já existem para tratar outras doenças e estão sendo estudados para tratar agora a Covid-19. Isso se chama reposicionamento de fármaco. Então, ele foi visto como um dos principais medicamentos potenciais para o reposicionamento e para o tratamento da Covid-19. A estrutura química do Remdesivir é semelhante a um componente de material genético, um nucleotídeo. O Remdesivir é um profármaco que, quando metabolizado dentro da célula, se transforma em uma molécula bioativa chamada GS441524. Então, essa molécula bioativa é capaz de se ligar à enzima polimerase de tradução viral, inibindo a ação dessa enzima e impedindo a síntese de proteínas virais, portanto, impedindo a replicação viral. O Remdesivir apresentou resultados promissores em testes realizados in vitro e também in vivo, em experimentos realizados com macacos rhesus e também em seres humanos infectados com Covid-19. Um estudo preliminar realizado com um pequeno grupo de pacientes com Covid-19 que estavam gravemente doentes e foram tratados com Remdesivir compassivamente, mostrou uma melhora clínica entre 36 dos 53 pacientes infectados, ou seja, 68% dos pacientes tiveram uma melhora clínica. Isso foi muito repercutido na época, no início da pandemia. Esse estudo preliminar levou a um estudo maior, mais controlado, um estudo duplo cego, randomizado e controlado por placebo, onde os pacientes, 1.063 pacientes adultos hospitalizados com Covid-19 e com evidência de comprometimento do trato respiratório inferior, foram tratados intravenosamente com esse antiviral. Esse estudo mostrou que os pacientes tiveram uma melhora clínica mais rápida em comparação ao grupo placebo. E isso levou à aprovação pelo FDA nos Estados Unidos, liberando o uso para tratamento da Covid-19 nesse país. Bom, um outro antiviral bastante falado e estudado para a Covid-19 é a combinação do lopinavir com ritonavir. Esses medicamentos, eles já são utilizados em combinação com outros antirretrovirais para o tratamento da infecção pelo HIV. Tá? Então, e esses dois medicamentos, eles são muito importantes juntos, porque eles aumentam o tempo de duração do medicamento no plasma. Então, é necessário que os dois sejam utilizados em conjunto. Então, basicamente, essa combinação de medicamentos, ela atua bloqueando a montagem das partes do vírus na célula, tá? Então, depois que o vírus ele consegue entrar lá no núcleo da célula, ele consegue fazer com que a célula agora replique o material genético do vírus, depois dessa parte, a célula ela vai começar a montar as partes do vírus. E aí é nesse estágio da montagem das partes do vírus que o medicamento irá atuar, tá? E aí foi publicado um estudo clínico randomizado e controlado com o uso de lopinavir e ritonavir. Esse estudo ele contou com 100 pacientes controle e 96 pacientes tratados com esses medicamentos. E, basicamente, o estudo mostrou, de uma forma mais resumida, que o tratamento com esses antivirais ele não acelerou de forma significativa a melhora clínica, a redução da mortalidade ou a diminuição da detecção do material genético em pacientes graves com a Covid-19. Ou seja, parece que esse não é um antiviral aí promissor no tratamento da Covid-19. Outra classe de medicamento que vem sendo estudado são os antigripais, entre eles o favipiravir. O favipiravir teve seu uso aprovado para tratamento de novos vírus influenzas desde 2014. E ele mostrou que uma inibição in vitro do vírus SARS-CoV-2 num estudo preliminar no início da pandemia. Por isso, outros estudos estão sendo realizados e um deles
um estudo aberto, não randomizado, feito na China, verificou que os pacientes que tinham Covid-19, que estavam sendo tratados com favipiravir, tiveram uma depuração viral mais rápida em comparação a pacientes tratados com o lopinavir e ritonavir. A gente tem muito poucos dados na literatura sobre esse medicamento, mas outros estudos estão sendo feitos no momento para verificar a eficácia ou não. Bom, um outro medicamento que está sendo muito discutido na mídia agora é a ivermectina, que ela é um antiparasitário comumente utilizado para controle de piolhos, pulgas e carrapatos em animais, incluindo seres humanos e algumas verminoses. Então, esse medicamento ele atua principalmente no sistema nervoso de vermes e parasitos, provocando paralisia muscular. E aí, todo esse foco da ivermectina para a Covid-19 foi depois que saiu um estudo australiano mostrando que o tratamento com ivermectina em células de laboratório infectadas com o vírus, né, com o SARS-CoV-2, elas reduziram a sua quantidade após esse tratamento. Então, a ivermectina podendo ser, então, um potencial medicamento para tratamento da Covid. Mas lembrando que esse estudo ele foi realizado in vitro, ou seja, um estudo controlado em células de laboratório. Depois deste estudo, veio um estudo que fez uma crítica muito grande ao estudo dos australianos com relação à dose que foi utilizada. Por quê? Porque eles observaram que a dose mostrada no estudo in vitro, ela era muito alta, ou seja, e muito perigosa se for administrada em testes clínicos, ou seja, em testes em humanos. Então, ela era quase 17 vezes maior a dose usada, que poderia ser usada em humanos. E aí que tá, a gente não sabe se esses efeitos no sistema nervoso de vermes e tudo, se eles forem administrados em uma dose muito alta em humanos, se eles podem também causar algum efeito neurotóxico, tá? E aí não existe ainda nenhum estudo comprovando a eficácia da ivermectina em humanos, tá? Tanto eficácia quanto segurança do uso desse medicamento para COVID. O que se tem hoje são mais ou menos 23 testes clínicos em andamento, usando a ivermectina combinada a outros medicamentos, ou somente ela, para a Covid-19. Porém, esses estudos ainda não foram concluídos. Alguns eles vão sair agora em agosto, outros só mais para frente. Então, vamos aguardar aí qual será o desfecho da ivermectina, né, para o tratamento da Covid. Então, ainda não tem nada comprovando a eficácia desse medicamento para a Covid-19. Bom, agora dizendo um pouco da cloroquina e hidroxicloroquina, né, que também são muito discutidas e faladas para o tratamento da Covid-19. Bom, os dois medicamentos, eles não são o mesmo medicamento, tá? Eles têm uma estrutura, eles são semelhantes quanto à função que exercem, mas a estrutura química deles difere, tá? E se for usada a longo prazo, a hidroxicloroquina é mais recomendada, porque ela apresenta uma toxicidade mais ou menos de 40% menor em relação à cloroquina. Já foi comprovada a eficácia e segurança desses medicamentos para malária, artrite reumatoide e lúpus. Tá? Porém, na Covid-19, foi publicado um estudo chinês no mês de março que mostrou que o tratamento com a cloroquina hidroxicloroquina in vitro, ou seja, em células de laboratório, reduziu a quantidade de células infectadas pelo coronavírus. E aí, depois deste trabalho, surgiram inúmeros trabalhos mostrando, ou pelo menos
tentando mostrar alguma eficácia ou não da cloroquina e hidroxicloroquina em humanos para Covid-19. E aí, alguns estudos foram muito mal desenhados, alguns já foram já até saíram de publicação. E aí, a gente trouxe aqui alguns estudos confiáveis e recentes sobre o uso desses medicamentos na COVID. Então, são estudos que saíram em revistas muito renomadas, tá? E o primeiro estudo é um estudo observacional com 1.446 pacientes em um hospital de Nova York, que não mostrou diferença significativa quanto à taxa de intubação e risco de morte entre os 811 pacientes que receberam a hidroxicloroquina e aqueles que não receberam, tá? E como a gente pode observar nesse gráfico, que os pacientes que tomaram hidroxicloroquina e azitromicina ou azitromicina sozinha não mostraram diferença significativa, ou seja, estatisticamente significativa, quanto à porcentagem de morte dos pacientes que não utilizaram a droga, ou seja, na barrinha cinza. Esse estudo foi com a hidroxicloroquina, então não mostrou benefício quanto ao uso para COVID. E, além disso, mostrou-se um risco aumentado de complicações e mortes, mas sem significância estatística. Outro estudo também, um estudo retrospectivo, com 1.438 pacientes em Nova York, mostrou que quando os pacientes receberam hidroxicloroquina associada ou não ao antibiótico azitromicina, eles não apresentaram diferenças na taxa de mortalidade comparada ao grupo controle. E, novamente, a hidroxicloroquina ela elevou o risco de morte nesses pacientes, apesar de não ter sido significativa essa diferença. Um outro estudo observacional com 181 pacientes internados com Covid-19 que apresentaram pneumonia e precisavam de oxigenação, foram tratados com a hidroxicloroquina e a droga não alterou a taxa de sobrevivência e de internação com relação ao grupo controle, como a gente pode observar nesse gráfico. E, além disso, 8 pacientes que receberam a hidroxicloroquina apresentaram alterações no eletrocardiograma e tiveram um tratamento interrompido. Bom, um outro estudo também clínico, randomizado e controlado, com 150 pacientes com sintomas leves e moderados de Covid-19 internados no hospital na China, também mostrou que o tratamento com hidroxicloroquina não apresentou benefícios na recuperação dos pacientes e que 2 deles reportaram efeitos adversos do medicamento, conforme mostrado nesse gráfico, onde a linha azul representa o tratamento com hidroxicloroquina e a pontilhada sem hidroxicloroquina. Bom, é importante ressaltar que esse medicamento ele possui sérios efeitos adversos, como arritmia cardíaca, perda de visão, de audição e problemas no fígado. Todos os pacientes que utilizam esse medicamento, eles são acompanhados de forma rigorosa por um especialista, e sempre que houver qualquer alteração cardíaca, por exemplo, a medicação ela é trocada. Então, aí o perigo de se tomar, por exemplo, a cloroquina e hidroxicloroquina em casa. Uma outra classe de medicamentos que vem sendo estudado para o tratamento da Covid-19 são os imunomoduladores. Então, são fármacos que vão atuar direcionados a algumas moléculas do sistema imune, certo? O principal exemplo que nós temos, que está em estudo no momento, é o tocilizumab. O que é isso, né? O tocilizumab é um anticorpo monoclonal humanizado que tem como alvo as moléculas do receptor de IL-6, tanto a molécula de membrana da célula, né, o receptor de membrana, quanto o receptor que é solúvel. E esse medicamento ele já é muito utilizado em adultos e crianças para tratar condições reumatológicas, como artrite reumatoide e outras doenças autoinflamatórias. A gente sabe que durante a infecção pelo SARS-CoV-2,
alguns pacientes desenvolvem uma resposta hiperinflamatória, que é conhecida como tempestade de citocinas. E a citocina IL-6 é uma das principais citocinas envolvidas nessa resposta hiperinflamatória que desencadeia a gravidade em alguns pacientes que estão infectados pelo vírus. Então, como eu falei anteriormente, essa molécula, esse anticorpo, né, humanizado, ele vai inibir o receptor solúvel ou receptor de membrana, impedindo a ação da IL-6 e apresentando, portanto, uma resposta imunossupressora no paciente. 2 estudos realizados no mês de março, lá na Itália, por grupos independentes de pesquisa, mostraram resultados um pouco contraditórios. Um desses estudos não demonstrou nenhum benefício no uso desse imunomodulador em pacientes com Covid-19. Só que outro estudo mostrou que ele foi benéfico, que ele induziu uma melhora nos pacientes. Mais recentemente, um estudo de coorte realizado com 154 pacientes em estado grave e que estavam sob ventilação mecânica, melhorou consideravelmente a sobrevida desses pacientes, ou seja, teve uma redução de 45% no risco de morte. Esse foi um resultado muito surpreendente. No entanto, um dos apontamentos desse estudo é que, pela imunossupressão, esses pacientes também tiveram maior ocorrência de superinfecção, ocasionada pelo uso do medicamento. Uma desvantagem desse medicamento é que ele tem alto custo, então é inviável para tratamento em massa, né? Por exemplo, uma dose desse medicamento custa em torno de R$18 mil, então ele vai ser muito restrito. Bom, diante de tudo que foi falado aqui com relação à testagem da população e que ainda não existe tratamento validado pela ciência para a Covid-19, o melhor a se fazer até agora é seguir as recomendações dos órgãos de saúde, que são manter o isolamento social, sempre usar máscaras e higienizar as mãos. Gostaríamos de agradecer o convite em nome da equipe Covid Verificado. Vamos deixar aqui o nosso contato caso vocês queiram tirar dúvidas sobre a Covid-19. Muito obrigada.